Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Fãs encaram fila de madrugada para acompanhar o velório do Rei Pelé. O governo mantém isenção de tributos, mas postos reajustam o preço da gasolina. Veja agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. Fãs do Pelé acompanharam durante todo o dia o velório do rei na Vila Belmiro, em Santos. Quem está lá é o Romeu Piccoli e fala com a gente ao vivo. Boa noite, Romeu. Tem gente chegando por aí ainda? Oi, boa noite, Leandro. O movimento ainda é muito grande de fãs, inclusive até aumentou agora no período da noite. É que a segunda-feira foi um dia muito quente aqui em Santos, a ponto de algumas pessoas precisarem de atendimento médico. Então, bastante gente optou por vir quando o calor diminuiu à noite. Os portões do estádio foram abertos ao público às 10 da manhã e permanecem assim até às 10 da manhã desta terça-feira. O presidente Lula confirmou que vem ao velório. Daqui o corpo vai ser levado em cortejo pelas ruas de Santos e vai passar em frente à casa da mãe de Pelé, Dona Celeste, que tem 100 anos. Depois será levado ao cemitério, onde será sepultado em uma cerimônia fechada para a família a partir das 2 da tarde. Leandro. Tá lotado aí, né, Romeu? Fã é fã e o Pelé merece essa homenagem. Boa noite para você. E olha essa, no Peru, mais de 700 crianças foram registradas no ano passado com o nome Pelé. Todos os anos, o Registro Nacional de Identificação do país publica a lista dos nomes mais curiosos escolhidos pelos pais para batizar os recém-nascidos. Em 2022, 738 bebês foram registrados, como Pelé, Rei Pelé, Edson Arantes e até o nome completo, Edson Arantes do Nascimento. Peruano com o nome do rei, né? Vamos mudar um pouco de assunto. O governo federal manteve a isenção de alguns impostos dos combustíveis por mais 60 dias para assegurar os preços. Mas não foi o que aconteceu em Belo Horizonte. Eliane Moreira, o que houve, hein? Boa noite para você. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. É que os postos que compraram combustível nas distribuidoras durante a madrugada do dia 1º pagaram um preço maior por causa da incidência do PIS, COFINS e da CID, que não estavam sendo cobrados antes dessa data. E isso, claro, refletiu aí o preço na venda ao público. Para você ter uma ideia, o preço médio da gasolina em Belo Horizonte, que estava sendo cobrado aí em R$ 4,70 o litro, está sendo vendido por até R$ 5,69. É que apesar do governo federal ter anunciado que iria manter a isenção desses tributos, o decreto ainda não havia sido publicado no Diário Oficial da União. Leandro. Tá certo, Eliane Moreira falando ao vivo de Belo Horizonte. Muito obrigado, Eliane. A Petrobras anunciou a redução nos preços do querosene de aviação e os preços das passagens aéreas. Será que vão baixar? Quem explica pra gente é o Pedro Paulo Filho, ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Pedro. Boa noite para você. Vão baixar ou não? Oi, Leandro, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Petrobras reduziu em 11,6% o preço do combustível para as distribuidoras. Essa é a segunda queda consecutiva do valor, que vem caindo desde julho, totalizando uma redução de mais de 22%. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas considerou essa medida positiva para o setor, mas destacou que ela ainda é insuficiente para cobrir a alta do preço do combustível dos últimos anos. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, desde 2019, o querosene de aviação subiu 121%, e é o querosene de aviação que corresponde a quase metade dos custos totais das companhias aéreas. Por isso, respondendo à sua pergunta, a queda anunciada não deve corresponder à queda no preço das passagens. Leandro. Uma pena, né, Pedro? Obrigado, boa noite para você. Agora à noite, mais 3 ministros tomaram posse em Brasília. Vamos então para lá, ao vivo, com Matheus Scavazini. Tem mais informações para a gente. Boa noite, Matheus. Boa noite, Leandro. Os ministros das Relações Exteriores, da Cultura e da Advocacia Geral da União já foram empossados. Em cerimônia no Itamaraty, Mauro Vieira assumiu o cargo de ministro das Relações Exteriores. Diplomata de carreira há quase 50 anos, ele já tinha chefiado a pasta entre 2015 e 2016.
Na cultura, a Margareth Menezes tomou posse no Museu Nacional da República. A cantora vai comandar a pasta recriada nesta semana. Já o novo advogado-geral da União é Jorge Messias. Ele tomou posse no Palácio do Planalto. Há 15 anos, Messias é procurador da Fazenda Nacional, cargo vinculado à AGU. Ele foi subchefe para assuntos jurídicos da presidência no governo de Dilma Rousseff. Ao longo do dia, outros 16 integrantes do primeiro escalão do governo também foram empossados. Outras posses vão acontecer ao longo desta semana. Leandro. Obrigado, Matheus. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, nomeou a própria filha, Paula Sintra Dantas, como secretária extraordinária da Primeira Infância. A secretaria foi criada no sábado. Paulo Dantas chegou a ser afastado do cargo, recuperou o comando do Estado e depois foi reeleito com o apoio do presidente Lula. O Congresso americano vai receber nesta terça-feira os novos deputados e senadores que foram eleitos nas eleições de meio de mandato, em novembro do ano passado. Quem tem as informações é a repórter Juliana Rios. A sessão de abertura será marcada pela escolha de um novo presidente da Câmara dos Representantes, o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil. O Partido Republicano conquistou a maioria na casa nas últimas eleições. A legenda deve indicar Kevin McCarthy para o cargo. O Senado, com maioria democrata, também volta nesta terça-feira, mas sem uma agenda de votações definida. Com o Congresso dividido, são aguardadas batalhas políticas sobre temas como imigração, inflação e até a atuação do país em assuntos internacionais. De Orlando, Juliana Rios. Obrigado, Juliana. Na Bolívia, manifestantes bloquearam rodovias de Santa Cruz em protesto contra a prisão do governador Luiz Camacho. O grupo ameaça dificultar o transporte de grãos e alimentos. A região está no 6º dia de protestos violentos. No domingo, manifestantes atiraram pedras e fogos de artifício contra a polícia. Camacho foi preso na semana passada. Ele é acusado de organizar protestos contra o atual governo. O advogado Djalma Rezende morreu no domingo à noite em Goiânia. Ele era considerado um dos maiores especialistas em direito agrário do país. A família confirmou a morte no primeiro dia do ano. O advogado estava internado neste hospital, em Goiânia, desde o dia 17 de dezembro. Djalma Rezende tinha 69 anos. Nasceu em uma família simples em Mineiros, cidade do interior de Goiás. Meu pai tirava leite e a minha mãe fazia os queijos e eu ajudava ela a carregar, entre outras coisas, os baldes de soro para dar para os porcos. Foi uma vida muito difícil, mas que nós vestíamos, na maioria das vezes, roupas feitas de sacos de açúcar. A situação começou a mudar depois de se formar em Direito e se especializar em causas agrárias. Ao longo da carreira, fez fama e fortuna. Além das disputas judiciais, Djalma Rezende era conhecido pela filantropia. O advogado descobriu um tumor coloretal em 2017. Nos últimos meses, lutava contra uma metástase descoberta no fígado. Nesta entrevista, ele falou sobre o tratamento. Eu não tenho tradição, eu não tenho antecedente na minha família que tem isso. Será que o senhor permitiu que eu pavimentasse esse caminho até aqui, para que o senhor me dê a cura ou para eu morrer no conforto? O sepultamento vai ser reservado apenas para a família. Já o velório vai acontecer nesta terça-feira em uma das instalações da OAB de Goiás. Djalma Rezende deixa a viúva, a também advogada Priscila Rezende, 5 filhos e 3 netos. O Jornal da Record fica por aqui. Outras informações às 7 da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite e a gente se vê.